Semana passada falamos 1 hora e 5 no livro de Ezequiel. E hoje nós vamos retornar a esse assunto porque Deus me incomodou há dias a falar sobre esse profeta. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Nós vamos ler, o capítulo de número 3, versículo de número 16 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 23. Você não se importa em se colocar em pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus? Glória a Deus. Jesus está na casa, não está? Como é que é? Aí nós temos também um ouvinte, alguém nos assistindo aí um pouquinho mais longe, né, da Austrália. Austrália Ocidental, está perto, né? Fuso horário da Austrália deve dar o quê? De 12 para lá, né? Temos da Austrália e tem a de Penha do Coco, aqui do lado de Chalé. Olha o que é a internet, né, irmãos? O poder da comunicação aí. Ezequiel, capítulo de número 3, versículos 16 ao 23. Ezequiel, capítulo 3, do 16 ao 23. Você pode ler na sua Bíblia e você também pode acompanhar no telão. Como é que é? A Patrícia está assistindo de Curitiba. A Patrícia está aí acompanhando. Muito bem. Nós vamos então no capítulo de número 13, versículo 16 ao versículo de número 23. Se você olhasse daqui para lá, como está linda a igreja, né? Lotada numa terça-feira. Uma bênção, né? Muito bem. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a minha palavra e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a sua alma. Versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Meu Deus do céu. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. Vou repetir isso aí. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. Outra vez. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. Imagine alguém com a mão do Senhor sobre ele, né? E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Versículo 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Você pode ficar com seus olhos fechados por um instante. Pai, nós temos acabado de ler a tua palavra, agora nós vamos ministrá-la, Senhor. O Senhor conhece a necessidade desta igreja que está aqui dentro, mas o Senhor conhece a necessidade de um grande número de irmãos também um grande número que está acompanhando fora daqui, Senhor. Nesse momento nós queremos pedir que a bênção do Senhor esteja presente neste lugar. Ela já está, que ela seja mantida aqui neste lugar. Me ajude, Senhor, dá-me um raciocínio rápido, dá-me fluência no falar, que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a autoridade necessária. Dai-me, Senhor, um raciocínio bem rápido, e ajude-nos que sejamos impactados mais uma vez com a tua glória gloriosa, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, como?
pastor Alexandre está dizendo que a Austrália está com 12 horas de fuso, 11 horas de fuso horário, né? Então lá o dia está amanhecendo lá na Austrália. Meus queridos irmãos, nós temos irmãos aqui esta noite, meus queridos, nós temos irmãos aqui hoje que não estavam na semana passada e gente também que está nos acompanhando que não estava. Então eu vou gastar uns 3 a 5 minutos fazendo lembrando um pouquinho aqui, reprisando, daquilo que nós falamos na semana passada. Nós começamos dizendo que a Bíblia é dividida em grupos, e nós estamos aqui no grupo de livros dos profetas maiores. Os profetas maiores compõem o grupo de livros Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. A partir de Daniel, de Oséias a Malaquias, nós temos os profetas menores. Começa com Oséias e termina com Malaquias. Esses profetas maiores são chamados profetas maiores porque eles profetizaram um tempo maior e profetizaram um volume de palavras maior. Entendeu? Dentre esses profetas que nós estamos falando do profeta Ezequiel. Esse profeta Ezequiel, ele profetizou, né, num período de crise da nação do Reino do Sul, da nação de Judá, do Reino do Sul, que era composto por 2 países, participantes dos descendentes de Jacó, os descendentes de Israel. Eram 12 tribos no total. 10 tribos ficaram para o Reino do Norte, como eu expliquei semana passada, com capital em Samaria. Ergueram um altar lá para o povo adorar em Samaria e não ir a Jerusalém, porque na cabeça de todo israelita, o lugar de adorar era Jerusalém. E como de verdade era Jerusalém por causa do templo construído por Salomão, lá pelo ano 950 a.C., a construção do templo estava acontecendo, ou aconteceu, e Salomão consagrou aquele templo ao Senhor. E nós sempre gostamos de mencionar aquele texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, quando o Senhor disse para Salomão: os meus olhos estarão neste lugar, os meus ouvidos estarão neste lugar, o meu coração estará neste lugar, eu escolhi este lugar, a minha glória estará aqui. Olha aí, irmãos, 2 Crônicas 7, né? E você conhece muito Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, lembra? Se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está falando com esse povo que tem um lugar. Eu disse para já outras vezes que Deus tem tempo, Deus tem lugar e Deus tem pessoas. Amém? Deus tem tempo, Deus tem lugar e Deus tem pessoas. Este lugar em Jerusalém foi o lugar que o Senhor escolheu. Então, quando ele está consagrando esse templo ao Senhor, Salomão está consagrando o templo era maravilhoso, o templo era lindo, né? Ouro e tal, um material excelente, um negócio esplêndido era o templo. Você sabe que quando ele estava oferecendo e consagrando esse templo ao Senhor, no 2º livro das Crônicas, capítulo de número 6, na oração, a oração mais longa da Bíblia, que tem 32 versículos, esta oração, ele ora para um monte de coisas. Das coisas que ele ora o seguinte: olha, se o teu povo sair para uma guerra e voltar orando para o lado de Jerusalém, atende eles. Se o teu povo for levado para um cativeiro e de lá orar, atende. Por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, quase 400 anos depois, por causa da oração de Salomão. Talvez você não sabia disso. Por isso que ele orava 3 vezes com a janela aberta para o lado de Jerusalém, por causa da oração de Salomão. Até missões Salomão falou. Salomão falou de missões, sabia disso? Ele disse o seguinte, veja bem o que Salomão diz: se as nações vizinhas, se os países vizinhos que não temem ao Senhor vier aqui em Jerusalém adorar, atende eles também e mostra a eles que o Senhor é Deus de toda a terra. O que é isso? Missões transculturais. Missões transculturais, está vendo? Então esse templo era o lugar que a glória de Deus se manifestava. Eu vou repetir: o templo é o lugar que a glória de Deus se manifestava. Era ali o lugar sagrado. Mas quando acontece a ruptura da divisão do reino, né? 10 tribos ficam para o norte, 2 tribos ficam para o sul. A capital do norte ficou em Samaria, né? Na região, no monte chamado Monte Gerizim.
Por isso eu disse aqui, vou repetir para que mais alguém aprenda. Marquinhos, parece que está dando um pouquinho de microfonia. Um pouquinho agudo, um pouquinho de microfonia. Você se lembra que quando a mulher samaritana estava conversando com Jesus, lembra o que ela falou? Nossos pais adoraram nesse monte, em Samaria, o Monte Gerizim. Agora vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, porque o reino do sul, lá em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, isso é, não no Monte Gerizim somente, ou em Jerusalém, mas adoraria o Pai em espírito e em verdade, na rua Santos Dumont 197. Lembra o que eu falei? Porque era uma nova era que estava inaugurando na vida, era o período da graça, não é? Então, no ano 722 acontece o cativeiro da Síria. Senaqueribe vem, invade e leva o povo para lá, etc. Mas deixa que não é o nosso assunto. E agora Jerusalém continua de pé. Quando chega o ano 605 a.C., acontece a primeira leva do cativeiro, chamado cativeiro babilônico, que duraria 70 anos. Quantos anos? 70 anos. E você sabe que o profeta Abacuque viveu um pouquinho antes do cativeiro babilônico, e o Senhor avisou a ele que ia levantar um reino forte do norte, que era a Babilônia, para vir a Jerusalém e invadir e dar o tratamento de Deus com a nação, por causa da rebeldia e principalmente por causa da idolatria. Porque se tem uma coisa que não abre mão, Deus não abre mão, é da sua honra, da sua glória e do seu trono. Todos aqueles que quiseram tomar o lugar de Deus foram julgar por terra. Deus não aceita ser substituído. Isso aí não, Deus não aceita ser substituído. Isso é uma coisa inegociável, né? O trono pertence ao Senhor. Então, acontece o cativeiro agora da Babilônia. Esse cativeiro da Babilônia, ele vai durar 3 fases, ou melhor, 3 fases vão acontecer, e ele vai durar 70 anos. A primeira fase aconteceu no ano 605 a.C., quando foram levados 10.000 de Jerusalém para a Babilônia. E eu disse para os irmãos que a turma que foi levada nos 10.000 foi a cabeça pensante, os sábios, os entendidos. Era como se fosse a mente brilhante de Jerusalém foi levada para lá. E sabe por que foi levada essa mente brilhante? Foi levada porque eles seriam ensinados na cultura e na religião da Babilônia, para que os outros cativos que fossem levados posteriormente seriam ensinados pelos seus próprios irmãos. Só que Nabucodonosor enganou, porque o Daniel, Misael, Ananias e Azarias chegaram lá e não se contaminaram com o sistema da Babilônia. Lembra que eu falei semana passada? Mudaram de país, mas não mudaram de posicionamento. Mudaram de nome, mas não mudaram de compromisso com Deus. Porque quem serve a Deus, não importa onde serve, o caráter dele e o posicionamento dele em Deus é o mesmo. Quem recebe esta palavra aí? Ah, pastor, é porque eu estou aqui na faculdade. Lá você é Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Pode botar o seu nome de Sadraque, Misaque, Abidenego e Beltesazar, mas você continua sendo aquilo que você era. A primeira leva vão 600, no ano 605, vão 10.000 levados para a Babilônia, 10.000 pessoas. Daí a pouco acontece a segunda leva. Esta segunda acontece aproximadamente no ano 596. Você tem que prestar atenção que tem um pouco de história, né? Um pouco não, é história. 596. Dessa turma aqui, quem que vai no pacote? Vai o profeta Ezequiel. Esse profeta Ezequiel, enquanto o Daniel é levado para dentro dos muros da Babilônia, o Daniel fica nas planícies da Babilônia. O Daniel é levado para dentro do palácio. O Ezequiel fica nas campinas da Babilônia, perto do rio Quebar, que era um afluente do rio, dos dois rios, o Tigre e o Eufrates, do Eufrates. Muito bem. Agora tem um outro personagem daqueles que eu falei, olha para cá, que ele faz parte desse processo. Ele faz parte desse período. O Daniel está na Babilônia, o Ezequiel está na planície, também está nas planícies na Babilônia, mas um profeta não vai para a Babilônia. Esse profeta é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias fica em Jerusalém profetizando. E todos 3 têm característica diferente.
Daniel interpreta sonho, interpreta sonhos, revela os mistérios lá. O Daniel agora é o Daniel é o homem dos sonhos, é o homem que decifra os enigmas na Babilônia, mas o Ezequiel é o homem das visões. Deus resolve mostrar para ele coisas profundas. E enquanto isso, o Jeremias está cá em Jerusalém. Um interpreta sonho, um tem visão, e o outro está chorando. Aleluia. Porque Deus chama cada um para um lugar e para um momento. Coisa boa é quando a gente reconhece o nosso lugar. Não adianta você querer ter visão se Deus te chamou para chorar. Oh, eu sinto Deus aqui. Não adianta, irmão, nós precisamos aprender o lugar que Deus nos estabelece. O Jeremias está chorando e dizendo que vai acontecer, dizendo que são 70 anos. Os profetas falsos diziam, não, com 2 anos o pessoal vai voltar da Babilônia. O Jeremias dizia, se é Deus que está falando, tudo bem, eles vão continuar vivos. Se sou eu que estou falando em nome de Deus, que são 70 anos, daqui 1 ano, esses profetas falsos vão morrer. O que você imagina? Daqui 2 anos começou a morrer gente, daqui 1 ano, pá, morre um aqui, profeta falso. Porque eram 70 anos e acabou, liquidou a fatura. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é que esse profeta Ezequiel, eu falei muito sobre isso, desenvolvi um tempo bom falando sobre isso, que ele era sacerdote e ele era profeta. Até os 25 anos, filho de sacerdote, olha aí, filho de sacerdote, aos 25 anos ele foi consagrado a sacerdote. Você lembra que eu expliquei aqui? Tinha que saber de veterinária, tinha que saber de medicina, tinha que saber do direito civil, tinha que saber da lei. O sacerdote não era um camarada simples não, tinha que saber de veterinária porque ele tinha que examinar os animais que eram oferecidos em sacrifício, que não podia ser um cordeiro que tivesse mancha ou nenhum defeito, porque aquele cordeiro tipificava Cristo. Então o cordeiro tinha que saber de medicina, porque era ele que examinava a pele das pessoas que tinham lepra, o tipo de lepra, e se deveria ficar fora, expulso da comunidade. A prova é que quando Jesus curou um leproso, falou, vai e mostra ao sacerdote para ver se você está liberado. Entendeu o funcionamento? Então, tinha que saber também de leis civis, tá certo? Civis, porque ele tinha que resolver problema de casamento, confusão de terra. Será que não era os pastores de hoje, não? Mais ou menos, não? Né? Tinha que conhecer e tal. Muita coisa para resolver, confusão de divisa de terra. Eles tinham que ajudar. Além disso, eles eram portadores de uma responsabilidade, meu amigo e minha amiga. Sabe qual era? Ouvir o povo e falar a Deus. Mas o Ezequiel não era só sacerdote, o Ezequiel era profeta. Ele ouvia de Deus e falava ao povo. Oh glória, por isso que eu disse que tinha que ter, o sacerdote tinha que ter sangue na orelha direita, sangue no dedo direito e sangue no dedo do pé direito. Sangue na orelha direita porque ele tinha que ouvir a voz de Deus. Sangue no dedo direito porque ele tinha que tocar em coisas sagradas. Sangue no pé do dedo direito porque ele caminhava em lugares santos dentro do templo. Então ele era um camarada diferenciado. Oh glória, aí eu volto a te dizer que estava tudo preparadinho para ele ser sacerdote, tudo preparadinho, 25 anos consagrado. Aos 30 anos ele começaria a aplicar o seu ministério de sacerdote. Quando ele completa 30 anos ele já está na Babilônia. Preparadinho para oferecer sacrifício, já está na Babilônia. Só que ele foi para lá, mudou só de país. A chamada e o fogo na alma. Quem pegou? Continuou crente na Babilônia, continuou ouvindo a voz de Deus na Babilônia, continuou profeta na Babilônia, e lá ele teve a experiência fenomenal com Deus. Porque no capítulo de número 1 do livro de Ezequiel, agora eu já venho aqui para o livro de Ezequiel, no capítulo de número 1, ele tem uma visão, ele vê rodas andando dentro de rodas, um negócio colorido, um negócio tipo um arco-íris, e vai aquela, não vou falar confusão no bom sentido, aquela confusão de visão, ele vai vendo, e dentro daquela confusão, santa confusão, do que Deus está mostrando para ele, ele vê um ser com rosto de leão, vê um ser com rosto de boi, vê um ser com rosto de homem, e vê um ser com rosto de águia.
E ele olhava e dizia: meu Deus, o que é isso aqui? Daqui a pouco a gente vê Mateus, Jesus é rei. Marcos, Jesus é servo como boi. Lucas, Jesus é homem perfeito. E João, Jesus é águia. E aí João, lá no livro de Apocalipse, tem uma visão e vê as mesmas coisas. Jesus é rei, Jesus é como boi, servo, Jesus é o homem perfeito. E Jesus é como águia. Ao mesmo tempo que ele está na terra, está no céu, porque ele é Deus. E quando Ezequiel vê toda essa movimentação, ele cai prostrado, com o rosto em terra. E diz a Bíblia que quando ele caiu prostrado, aleluia, oh glória a Deus, caí sobre o meu rosto, capítulo de número 1, versículo de número 28. Agora coloca 2, versículo 1, Aloí, para mim, por favor. 2:1 está escrito assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, porque falarei contigo. Vou repetir o que eu falei semana passada. Eu já vi pregadores em tempo atrás pregando, já vi gente dizendo o seguinte: você tem que levantar, porque Deus não fala com o homem caído. Ezequiel estava caído, aí Deus chamou e disse: fica de pé que eu vou falar contigo, conserta a tua vida, fica de pé porque Deus vai falar. Não tem nada disso. O Senhor está pegando ele e colocando ele de pé, porque ele está caído não pelo pecado, ele está caído por causa da presença da glória de Deus. É algo glorioso que ele está sentindo. Então ele está prostrado pelo chão afora. Aí o Senhor falou: pode ficar de pé que agora eu vou conversar com você em pé. Mas ele estava no óleo, ele estava na presença do Senhor, amém? E o Senhor então fala com ele. Até disse para os irmãos, eu estou correndo, mas o tempo passa tão rápido. O Senhor disse para ele uma coisa que é consoladora para quem prega. E eu vou abrir aqui um parêntese e abrir o coração. Para mim, eu estou falando para mim, não sei para os demais pastores aqui, eu creio que vão concordar comigo. A coisa mais triste é você falar em um lugar, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ensinar uma igreja, ministrar, doutrinar, orientar, e você vê as pessoas praticando as mesmas coisas que você ensinou e orientou para não praticar. É muito duro isso, irmãos. Sabe por quê? Às vezes a gente sente um sentimento de culpa, tem um sentimento de culpa e diz assim: meu Deus, será que eu não estou ensinando? Meu Deus, será que eu não estou pregando com autoridade? Meu Deus, será que eu não estou falando certo? Meu Deus, o que é? Você sabia de uma coisa? Culpa da palavra de Deus não é. Culpa de Deus não é. Se o pregador está pregando com autoridade divina, a culpa também não é dele, não. Então a culpa é de quem? A culpa é de quem ouve e não aplica. Quem está entendendo aqui? Ouve e não aplica. Está ali o doutor Lucas e tem aqui, não sei se tem mais médico aqui esta noite. Vai lá no consultório dele e pede: doutor, estou sentindo isso e isso e isso. Já falei isso muitas vezes, vou repetir. Estou sentindo isso e isso e tal. Aperta aqui, aperta ali, faz um exame. E de repente ele prescreve, dá a receita. Aí você passa na farmácia, aqui tem muitas, tem indiano que o irmão trabalha, vou fazer propaganda depois da comissão e tal. Tem várias farmácias aí, tem Taparuba, farmácia da minha filha, né, o Caio, e tal. E aí prescreve, pega lá o remédio, você traz: olha que remédio bonito, olha que caixinha amarelinha, olha que caixinha verde, olha que remédio bonito. Você chega, põe ele em cima da sua mesa, a receita perto, tomar um comprimido de manhã, um tantas horas, outro tantas horas, não é verdade? Então já resolveu o problema, não é verdade, irmão? Já foi no médico e já tem o remédio. Resolveu o problema? Daqui 30 dias você volta no doutor: doutor, continuo sentindo a mesma coisa e está pior. Você tomou o remedinho? Não comprei, mas está lá em casa. Ah, então não adianta. Sabe o que é a palavra de Deus? Pega o remédio, bebe o remédio, toma o remédio, abraça o remédio que é a palavra de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Oreamanachai. Não, eu estou pregando e você tem que beber o remédio, entendeu? Principalmente se o remédio é genuíno, está fundamentado aqui. Aí o Aloí coloca para mim o capítulo 2, versículo de número 4, que diz o seguinte: e os filhos de Israel são de semblante duro. Os filhos são de semblante duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e você vai dizer para eles: assim diz o Senhor. Repita comigo: assim diz o Senhor. Deixa eu te ensinar uma coisa. No livro de Ezequiel tem a palavra assim diz o Senhor 125 vezes. 125 vezes o Senhor disse assim diz o Senhor. Agora olha o versículo de número 5. E eles, olha o que Deus está falando com Ezequiel: e eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. É isso que é consolo. Está pregando a palavra de Deus? Não tem ninguém obedecendo, tem uns, outros não obedecem? Continue pregando, porque vão saber que passou um profeta, alguém pregou, alguém ensinou. Ah não, eu sinto Deus aqui, mas não sei você.
cumpra o teu ministério, fala a palavra. E Deus está chamando esse homem. Sabe por que devemos pregar, irmão? Porque também a palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de Jeremias que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Eu não sei alguém aqui que já trabalhou quebrando pedra, mas dizem que vai batendo, aquilo não quebra na hora, bate aqui, bate ali e tal. Depois aqui, quando você menos espera, a pedra faz isso, ela arrebenta sozinha, porque ela foi sendo impactada. Então eu vou continuar pregando para você na terça, pregando na quinta, pregando no domingo, pregando na escola dominical. Uma hora o coração pode quebrantar. Porque tem pessoas que ele não preocupa, não, isso aí não é para mim. Toda a palavra que é pregada aqui esta noite, a primeira ela é para mim, e eu tenho certeza que ela é para mim. Deus não te trouxe aqui por acaso esta noite, esta palavra é para você. Agora no capítulo 3 o Senhor diz para Ezequiel: você vai comer um rolo aqui de um livro e tal, mas deixa para lá, não vou tocar no assunto. Quero caminhar mais um pouquinho com você. Capítulo 3, eu li com vocês o versículo de número 17. Eu te coloco como atalaia. Irmãos, o atalaia ficava em cima do muro para proclamar, tanto para quem estava dentro como quem estava fora. Enquanto o atalaia estava acordado em cima do muro, dentro da cidade, o povo tranquilizava e dizia: o atalaia está acordado. E eu disse uma coisa aqui que eu creio nisso, que o atalaia era proteção para quem estava dentro, e o atalaia era aviso para o inimigo que estava fora. Alguém lembra que eu falei isso aqui no finalzinho da minha palavra? Lembra não, né? Alguém lembra, não é verdade? Por quê, pastor? Quando você tem uma igreja, quando você tem um povo dentro de um muro, e ele sabe que o pastor, que o líder, que a liderança, quem prega, quem ensina, está sempre ensinando, está sempre orientando. Isso é segurança para a igreja, irmãos. Não, o pastor está ligado, a liderança está ligada, sabe do que está acontecendo. E para quem está fora querendo atacar, sabe, não, esta igreja aí, esse povo aí, tem alguém em cima orientando, avisando. Pegou aí? Então, fica feliz quando Deus levanta alguém para orientar. A gente tem que glorificar a Deus a respeito disso. Mas vamos caminhar. Eu quero folhear com você algumas páginas da Bíblia, porque eu tenho algumas coisas interessantes ainda nos minutos que nos resta para nós falarmos. Eu quero levar você agora para o capítulo de número 4, passando o capítulo número 4. O capítulo de número 5, hoje eu estava olhando, tem um versículo muito interessante. Capítulo de número 5, versículo de número 12... diz o seguinte, Ezequiel capítulo 5, versículo de número 12: uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Esse versículo é isolado no capítulo de número 5, mas isso aqui cumpriu no dia 5 de julho de 586 a.C. É profundo isso aqui. Por quê, pastor Jander? Porque nesse dia aqui, nesse momento aqui, 9 de julho de 586 a.C., 20 anos depois que foi a primeira turma, 10 anos depois que foi a segunda turma para a Babilônia, o que acontece? Segundo Reis, capítulo de número 25, acontece um negócio muito sério. Capítulo de número 25 de Segundo Reis, versículo de número 2, está escrito assim: e a cidade foi sitiada até 11º ano do rei Ezequias, aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Foi no dia que Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela última vez, levou toda a riqueza do templo, levou os vasos sagrados. O historiador Flávio Josefo, que o Daniel de vez em quando gosta de mencionar, né, Daniel? Conta que os soldados de Nabucodonosor levantava a espada dentro do templo de Jerusalém, assim no meio das coisas sagradas, e dizia: cadê o Deus de Israel? Porque não tinha altares lá. Desafiava. Só que ele sabia que ele não estava desafiando o templo, ele estava desafiando Deus. Eu vou te provar por quê. A minha memória puxou isso aqui. Porque muitos anos depois, talvez 50, 40 anos depois, o Belsazar, neto do Nabucodonosor, lembra?
estava numa festa com 1000 dos seus grandes, lembra disso? E ele pegou os vasos sagrados que o avô dele tinha roubado de Jerusalém, lembra? Encheu de vinho e oferecia diante dos deuses da Babilônia. O vaso estava na Babilônia, mas ainda era sagrado. Não, quem pegou? Oh meu Deus do céu, o vaso estava na Babilônia, mas para Deus continuava sagrado. E Deus não aceita afronta. Quando ele ofereceu aos deuses da Babilônia, uma mão apareceu escrevendo na caiadura da parede. A mão apareceu dizendo: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Aí ele falou: o que é isso que está escrito aí? Lia de frente para trás, de trás para frente, ninguém interpretava. Mandou chamar os sátrapas, mandou chamar aquele cabeça pensante, mandou chamar feiticeiro, macumbeiro, adivinho, mandou chamar tudo. Ninguém lia. Olha para mim aqui, para o pastor. Diz a Bíblia que durante a festa, imagina uma pessoa assim, ó, com o ombro erguido, o nariz empinado, né, bebendo vinho, e aquela festa com 1000 mesas de ouro. Olha como é que ele estava. Babilônia. Diz a Bíblia que quando a mão de Deus apareceu escrevendo na caiadura, sabe o que a Bíblia diz? Que os ombros dele fizeram assim, ó. O semblante dele caiu e as pernas começaram a bater palma, porque a mão de Deus escreveu na parede. Aí quando não tem saída, olha lá, e então se mudou o semblante do rei, e os pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos relaxaram. Olha aqui, o que é junta do lombo relaxar? Fazer isso. Os seus joelhos começaram a bater um no outro. Aí, quando ele está desesperado com aquele negócio sendo escrito na parede, a rainha mãe, na realidade era a avó, mas diz que a mãe, a mulher do Nabucodonosor, chamou do Nabonido, que o Belsazar era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. Olha para cá. Apareceu a velha na história. Ô meu filho. Vamos imaginar. Ô meu filho. Meu filho. Você está fadigado aí, né, meu filho? Eu estou vendo que você está desesperado e ninguém resolve esse problema, né, meu filho? Vó, o negócio está pegando aqui. Eu estou lembrando aqui que na época do seu pai, do Nabucodonosor, tinha aqui no reino um tal de Daniel. Que esse homem não tinha nada que ele não sabia. Sabe o que eu quero dizer para você esta noite? É que o Daniel não estava na balada lá não, filho. O Daniel não estava misturado naquele que não podia onde está não. Exatamente, está misturado e está querendo que Deus revela. Tem que estar separado para Deus ter compromisso. Alguém pegou aí? Não, está dado o recado. Amém? Então, mandaram chamar o Daniel. O Daniel, você está achando que é tão jovem, de 18, 20 anos? Não, senhor, o Daniel já está beirando de 80 a 85 anos, porque já era quase 70 anos do cativeiro. E ele tinha ido para lá com talvez 15 anos, o Daniel já está velhinho, 80 e poucos anos. Mandaram chamar o Daniel, quem sabe com a janela aberta para o lado de Jerusalém ainda, né? Porque todo dia ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Chamaram, Daniel, pois não, o rei mandou te chamar. O que está acontecendo? O negócio lá está... Aí eu fico imaginando o velhinho Daniel pelos corredores, pastor Jess, do palácio que ele conhecia. Chegou na presença do rei. Eu gosto da pergunta que o rei fez para ele. És tu? És tu aquele Daniel da época do meu pai? Deixa eu parafrasear. Você ainda é aquele crente da época do meu pai, que revelava aqueles negócios, que orava 3 vezes ao dia com a janela aberta para o lado de Jerusalém? O tempo passa, mas o compromisso continua. O tempo passa, mas a aliança com Deus não muda. Oh glória, quem está entendendo isso aqui? Deus está te chamando a responsabilidade esta noite. Muda de cidade, muda de ambiente, muda de país, mas o compromisso com Deus é o mesmo. E outra coisa que eu vou falar, que caiu aqui agora. Tem gente que só revela quando ele está por cima junto com todo mundo. O Daniel está esquecido num canto. Mas ele não importava, porque o que fazia ele importante não era a presença no palácio, era a presença no joelho. Quem está recebendo a palavra profética aqui?
Não, Daniel, você não foi na festa? Não fui não, lá é só para os grandes, eu estou aqui, mas vai precisar de mim. Na hora que eles precisar de mim, eles mandam me buscar. Isso é o crente comprometido com Deus. Não tem posição, não tem anel no dedo. Pode ter, eu tenho um lá e vou voltar pôr. Mas eu digo assim, ele não é orgulhoso, ele não é poderoso. Não, se eu não aparecer, eu não vou. Se não me chamar, eu não vou. Eu estou por fora, não menciono o meu nome, eu não estou na lista dos 4, não sei o quê. Não precisa estar na lista, o negócio é na lista de Deus. O negócio é o compromisso com Deus. O negócio é a aliança com Deus. És tu, Daniel, da época do meu pai? Sabe o que ele falou? Eu mesmo. Porque tem gente que o tempo passa, ele muda, irmão. Ele muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar, muda. Ele já acha que já aposentou. Irmão, aqui tem aposentadoria não, filho. Vida espiritual não se aposenta. Pastor, o senhor não está pregando sobre Ezequiel? Não, estou só dando uma passadinha aqui no Daniel. O Daniel, irmão, antes de interpretar o negócio, deu um sabão nesse Belsazar. Como assim, pastor Jânio? Falou com ele, ó, você não aprendeu o que aconteceu com o Nabucodonosor, não aprendeu isso, não aprendeu aquilo, não aprendeu nada disso, né, minha filha? Foi fazer o que você está fazendo, Deus não aceitou. Sabe o que está escrito lá? Eu vou interpretar para você. Aí eu gosto de falar isso, porque só lê o que Deus escreve quem formou na faculdade dele. Só interpreta o que Deus escreve quem foi alfabetizado por ele. Aprendeu na faculdade dele? Pronto. Não esquece. O que está escrito ali, seu Beltesazar, é o seguinte, eu tenho uma mensagem para você. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E tem um resto da mensagem. Passou de ti hoje o reino, acabou. Sabe o que a Bíblia diz? Que naquela mesma noite o império medo-persa foi estabelecido. Os inimigos entraram. Dizem os historiadores que um desertor do exército de Nabucodonosor mostrou o caminho, desviaram o curso do rio que passava debaixo do muro, desviaram o curso do rio e os inimigos entraram debaixo, pelo leito do rio, invadiram, mataram ele naquela noite e acabou o reino de Nabucodonosor e começou o império medo-persa, da Média e da Pérsia, que tinham como protagonistas Ciro e Dario. E o Daniel, pastor? Não, o Daniel continuou, porque depois disso é que ele foi para a cova dos leões ainda. Ele foi na época do Dario, que ele foi para a cova dos leões, lembra? Foi para a cova dos leões, que tem aquele hino, dorme Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão não tem não. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar durante aquela noite. Calma, Daniel. Amém? Você lembra? Que os leões cheiravam Daniel e não comia, porque ele não estava com cheiro de carne, estava no espírito. Crente carnudo é papá de leão, crente espiritual, o leão falava, vou comer, não, está no espírito. Amém? Quem pegou? Diga amém. Então agora vamos voltar. Esse Daniel que está lá na Babilônia, eu não sei porque que eu fui parar lá, porque o Espírito Santo quis que eu fosse, não é verdade? Então, esse Ezequiel agora, queridos, lá é por causa do negócio da invasão da Babilônia, não é? De 2 Reis, capítulo 25. Mas vamos correr um pouquinho aqui, porque agora eu quero falar com você, nos meus 10 minutos que me resta, olha para cá. Eu quero falar com você o seguinte. No capítulo de número 8 do livro de Ezequiel, que o Aloysio, só de eu pensar ele já põe lá, Ezequiel capítulo de número 8, está escrito o seguinte, olha o que está escrito, eu estava olhando isso agora à tarde. E sucedeu, pois, que no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Onde que ele está? Na Babilônia. Assentado, e um monte de anciãos em volta dele. Aí sabe o que ele vê? Versículo 2. E olhei, e eis que uma semelhança com uma aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo, era fogo. E do lombo para cima, era aspecto de um resplendor de cor âmbar. Âmbar é um pouquinho para o lado de azul? Não. Meio um pouquinho amarelado, né? Fogo daqui para baixo e âmbar daqui para cima. Vê o versículo 3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça.
Chegou uma mão e pegou ele pelo cabelo da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe em visões de Deus cá em Jerusalém. Presta atenção, ele está na Babilônia. Chega esse ser sobrenatural, pega ele pelos cabelos da cabeça e leva ele para Jerusalém. Agora olha para cá, já estou terminando, não fica com soninho não. Olha para cá, olha cá. Para que o Senhor está levando esse cidadão agora em Jerusalém? Para mostrar para ele, versículo 3, mostrar para ele o porquê que está acontecendo tudo isso. E estendeu em forma de mão, pegou pelos cabelos, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúme em Deus. Deixa eu te explicar que você vai entender, não é confuso não. O capítulo de número 8, é simples, né? Que eu estou explicando, está difícil não, né? Sim ou não? O capítulo de número 8 mostra 4 motivos para Ezequiel, porque a glória de Deus tinha saído de sobre o templo em Jerusalém. Lembra do que eu falei no início da minha palavra? Que a glória de Deus se manifestou na época do profeta, na época de Salomão? A glória desceu? A glória desceu, queimou, a glória de Deus era lá, queimou o holocausto, a presença de Deus era lá. Só que a glória havia ido embora. Por que a glória havia ido embora, pastor? Porque o templo agora está derrubado, os muros estão derrubados, os vasos sagrados, a arca, tudo roubado, tudo foi embora para a Babilônia. E o Senhor agora está mostrando para Ezequiel o porquê. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando Ele trata, Ele mostra o motivo. Quando a consequência vem, Deus mostra um motivo. Primeiro motivo, está escrito ali, Ezequiel viu que do lado do altar, no templo em Jerusalém, tinha um ídolo que provocava ciúmes em Deus. Essa palavra ciúme aqui é zelo, porque havia do lado do altar um poste ídolo, e Judá havia adorado outro ídolo, e Deus falou, não aceito, por isso que a minha glória saiu. Agora vai para o versículo de número 6, por gentileza. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Colocaram um ídolo aqui do lado do meu altar. Vede as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afastasse do meu santuário. Você está entendendo por quê? Mas o que você viu que é um ídolo ali, você não viu tudo não. Eu vou te mostrar coisas maiores ainda, isto é, coisas piores. Vê o versículo de número 7. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Versículo 8. E disse-me, filho do homem, cava e entra nesse buraco desta parede. E cavei na parede, e eis que depois que eu cavei tinha uma porta. Versículo 9. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles estão fazendo aqui. Versículo de número 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Depois eu vou explicar. Versículo 11. E 70 homens, presta atenção, dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Olha para cá que eu vou explicar e vai ficar claro. Primeiro pecado, um ídolo perto do altar. Segundo pecado, está vendo aquele buraco na parede, Ezequiel? Estou vendo. Cava ali um buraco, e ele cavou. Quando ele cavou, ele viu uma porta. O Senhor falou, abra a porta e entra. Quando ele entrou, tinha um quarto hermeticamente fechado, com pinturas de ídolos na parede, e dentro deste quarto hermeticamente fechado, tinha 70 anciãos de Israel, 70 obreiros, 70 anciãos idosos, possivelmente, com incensário na mão e queimando incenso na presença daqueles deuses que estavam na parede. E sabe qual é o pior? Eles diziam, como está tudo fechado aqui, Deus não nos vê. Qual a aplicação disso para mim aqui esta noite? É simples.
Deus ainda fura buraco na parede. Não. Explica isso melhor. Deus ainda fura buraco na parede. Deus fura buraco na parede do quarto, Deus fura buraco na parede do banheiro, Deus fura a parede do buraco da secretaria da igreja, da tesouraria da igreja, porque tem gente nos assistindo daqui para fora. Deus fura buraco em gabinete pastoral, Deus fura buraco em qualquer lugar. Eu vou falar porque o Espírito de Deus me incomoda. Deus fura buraco naquele quarto que você fecha a cortina, fecha a porta, tranca tudo e vira o celular para o lado da parede para ninguém que está atrás ver e navega em sites pornográficos pela madrugada. Fica tranquilo que o Deus que furou buraco na época de Ezequiel fura buraco na parede e ainda vê o que acontece dentro. Sabe as coisas de engano? E eu quero te dizer que é literalmente na parede da sua casa. Não é um buraco literal, mas é que os olhos de Deus contemplam tudo, não só lá, mas fura buraco nas paredes do nosso coração e conhece o que está aqui dentro. Oh, aleluia! Eles diziam: ninguém está vendo, ninguém conhece, ninguém está vendo, ninguém conhece. O Senhor, eu estou furando um buraco e estou vendo o que está acontecendo aí. Está dura a palavra, mas é de Deus. Mas agora eu preciso caminhar para terminar, porque o meu tempo já... Eu tenho 10 minutos para terminar. E agora ele diz: Ezequiel, não é só isso não. Olha o versículo de número 14. E levou-me à entrada da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali as mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Quem que era Tamuz, pastor Jander? Era um ídolo do paganismo. Tinha um monte de mulher, tudo chorando diante daquele ídolo, ó. Tamuz. E Deus falou: não dá para suportar esse negócio, eu não posso ser substituído. E agora caminha mais um pouquinho, eu vou te mostrar mais coisas. Versículo 16: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e entre o altar, 25 homens com as costas viradas para o templo do Senhor e com os rostos para a parte oriental, e eles adoravam o sol virado para o oriente. Irmãos, 25 anciãos de costa para o templo adorando o sol. Deixa eu falar um negócio com você. Não vai ser errado e nem forçar o texto não. Virar as costas para o templo significa virar as costas para a palavra de Deus. Eu morei um tempinho nos Estados Unidos, em 2001, morei 3 meses, eu e Eunice. E num sábado eu fui visitar uma sinagoga. O pastor Jesse trabalhou em sinagoga há muitos anos, lá na região de Boston. E eu fui visitar aquela sinagoga. Eram judeus messiânicos. Uma sinagoga numa área assim muito grande, muito linda. Parece que ela era meio oval. Lembra, Eunice? Pouquinho. E ela tinha lá no seu púlpito um armário muito bonito de madeira, e eles cantavam animadamente, e de repente, a certa altura, os sacerdotes, com aqueles aparatos, aquelas roupas, aquelas vestes, foram lá e tiraram 2 rolos da lei do Senhor, colocou nesse ombro aqui do lado do coração, e saíram por dentro da congregação, com a Torá, a lei, dentro da congregação, e circulava com aqueles 2 rolos da lei dentro da congregação. O que isso tem a ver, pastor Jander? É o seguinte, que mais me chamou a atenção, é que à medida que eles caminhavam dentro da sinagoga, todo mundo ia virando o rosto para acompanhar onde a lei estava indo. Ninguém virava as costas para a lei. Naquele momento o Espírito Santo comunicou o meu coração, e eu falei com Eunice: você se lembra, filho, no Brasil, quando vai orar para passar para o pregador? Um monte de gente resolve ir no banheiro, um monte de gente resolve beber água. Virar as costas para a palavra é pecado. Aleluia, aleluia. Irmão, pode cantar, pode sapatear, pode rodar, pode falar língua, nada substitui o poder desta palavra. Não vire as costas para a palavra
de Deus. Você pode levantar sua mão. Tem alguém com Bíblia aí, mesmo que seja no celular? Levanta essa Bíblia para cima. Olha que lindo, Alexandre. Se você pudesse até tirar uma foto aqui, olha, mantenha essa mão acima aqui, que eu quero que o pastor Alexandre, ô Lucas, se você virasse essa câmera aqui para os irmãos verem, né? Por favor, levante essa Bíblia e glorifique a Deus. Não vire as costas para a palavra. Não vire as costas. Olha que coisa linda isso aqui. 25 anciãos de costas viradas para o templo e adorando o sol. Mas aqui nós não estamos virando as costas para a palavra. Nesta igreja tem palavra, nesta igreja ama a palavra, nesta igreja recebe a palavra. Cadê os crentes que estão com a palavra de Deus, irmãos? E como prova que esta palavra tem poder, receba de Deus uma porção dobrada do Espírito Santo na sua vida e agora, pelo poder da palavra de Deus. Uribaxeira magás. Eira maias. Oh Espírito Santo. Irmãos, mais de 300 irmãos adorando a Deus conosco aqui esta noite e recebendo a palavra do Senhor. Agora vamos para o capítulo 9, porque o meu tempo não dá. Aleluia. O Ezequiel está nas visões, sim ou não? Está vendo em Jerusalém. Agora olha a visão que o Ezequiel tem, capítulo 9. Não sei se na próxima terça eu continuaria, mas o assunto é tão interessante, não é verdade? Olha o que diz o capítulo de número 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Preste atenção. Ezequiel agora está vendo os intendentes da cidade como se fossem seres especiais com a arma de destruir na mão. Vê o versículo 2. Eu li isso agora à tarde. E eis que vinham quantos homens? Quantos homens vinham? 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Agora presta atenção, irmão. Você precisa de prestar atenção. E entre os 6 que estava vindo com a arma destruidora na mão, estava vindo um homem vestido de linho, que não tinha na mão uma arma destruidora, mas tinha um tinteiro. Me dá uma caneta aqui, Alexandre. Me dá esse negocinho amarelinho aí. Um tinteiro, olha aqui para o pastor, na mão. Um tinteiro de escrivão na mão. Na cinta, vestido de linho com o tinteiro na cinta, assim do lado. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Agora olha o versículo 3. E a glória do Deus de Israel levantou do querubim sobre o qual estava. Imagine isso. Eu vou pregando e imaginando a cena. Até a entrada da casa, e chamou, ou melhor, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o que, irmãos? O tinteiro de escrivão na sua cinta. E disse assim: disse o Senhor para aquele homem que estava com veste de linho, no meio dos 7 que vieram para matar, tinha um com vestido de linho. Oh glória! Passa pelo meio da cidade de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vou explicar melhor. Tem 6 homens vindo para destruir, mas tem um com veste de linho e com um tinteiro na cintura. E o Senhor disse: entra na cidade, e antes dos 6 entrar matando, entra marcando a testa daqueles que gemem e clamam por causa do pecado que se comete aqui. Agora eu quero chamar a sua atenção. O negócio pode estar ruim, pode ter ídolo perto do altar, pode ter 70 homens escondidos adorando imagem, pode ter mulheres adorando Tamuz, pode ter 25 anciãos de costas, mas o que me chamou a atenção é que ainda tinha um remanescente. Ainda tinha alguém que gemia, rabios.
Ainda tinha alguém que gemia por causa do pecado. Irmãos, o mundo está cheirando mal, mas ainda tem gente que geme dizendo: Senhor, está difícil, mas eu vou permanecer firme, eu não vou compactuar, eu não vou concordar. Muita gente pega, eu sei que muita gente pega. Eu não vou me comportar como eles estão comportando, eu vou me comportar diferente. E eu tenho uma boa notícia para você: o sétimo homem, com veste de linho e com um tinteiro na cintura, não de tinta azul, mas a tinta do sangue do Cordeiro, vai marcar a nossa vida. Eu vou dar um tempinho para você só adorar. Tem alguém gemendo aí por causa do pecado? Tem alguém gemendo porque a coisa está indo embora de muito jeito, mas ainda tem gente séria, irmãos. Ainda tem igreja que defende a família, ainda tem igreja que defende os princípios bíblicos, ainda tem igreja que defende a santificação e a santidade. Ainda tem gente dizendo que a igreja é diferente do mundo, que a igreja vai ser arrebatada, que a igreja tem a marca do sangue do Cordeiro. Levante sua mão um pouquinho e adore comigo. Aleluia. Você lembra que a irmã Luciana cantou conosco aqui na abertura desse culto esta noite? Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Cante. Todos naquele dia, então eu hei de receber. Levante sua mão comigo assim: breve verei o bom Jesus e viverei na luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Esta mensagem me anima esta noite, porque Deus tem um remanescente, irmãos. Eu vou repetir, se você concordar, você diz amém ou glória a Deus. Ainda tem crente que ora, ainda tem crente que ama a palavra de Deus, ainda tem crente que bate no peito e diz: o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ainda tem crente que levanta a mão para o céu e diz: o meu Deus continua sendo o único Deus verdadeiro. Agora o Aloir vai colocar versículo de número 6. Meu Deus, isso é forte demais. Versículo 6: matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminados. Agora presta atenção no que está escrito: mas a todo homem, não, vou repetir, mas a todo homem, vou falar outra vez, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. É aqui que começa, irmãos, porque nós temos a palavra de Deus em mãos. Vale a pena abrir mão, vale a pena abrir mão de coisas que para nós são importantes, por causa de Deus. Começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Faltam 2 minutos para as 9 horas. Vocês me dão mais 5 minutos para me concluir? Sim ou não? Olha o capítulo de número 10, versículo de número 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por estas rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Presta atenção, eu já vi congresso de senhoras, congresso de igrejas com esse tema:
enche a mão de brasa e espalha. Não, aqui não é brasa de fogo nem presença do Espírito Santo. Era tratamento de Deus, era justiça. Deus está aqui, irmãos? Não, não. Agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número, porque agora Deus começa, o versículo 4. Deus começa a mostrar a Ezequiel a saída da glória de Deus, porque a glória estava em cima da arca, estava no templo. O que está escrito no versículo de número 4? Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, veio para a entrada do templo, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória de Deus. Presta atenção, sai de cima do querubim e vem para o átrio. Agora, por favor, leia, joga para mim o versículo de número 18. Está escrito assim: então saiu a glória da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. E quando saíram, e as rodas acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre o alto, sobre eles. Versículo 20. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E conheci que eram os querubins. Agora eu quero dizer para você, no versículo 4, a glória saiu de cima de cima da arca e veio para a entrada do templo. Agora no versículo 18 em diante, saiu da entrada do templo e ficou sobre os querubins. Agora no capítulo de número 11, versículo de número 23, a glória de Deus, do Senhor, se alçou do meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Presta atenção, a glória sai de cima do altar, da arca, a glória vem para a entrada do templo, da entrada do templo a glória vai para um monte perto da cidade. É como se estivesse aqui, fosse um pouquinho para lá, e agora fosse para uma montanha lá, saída da cidade, porque a glória foi saindo aos poucos, à medida que o pecado ia entrando, a glória ia saindo. Você sabe por quê? Glória e presença de Deus não comunga com o pecado. E a glória de Deus foi saindo de forma gradativa. Mas agora eu vou dar um salto com você, porque não tenho tempo mais, para o livro de Ezequiel, capítulo de número 43. E aí a gente conclui. Isaías 43. Aleluia. Oh glória. Bendito seja o nome de Jesus. Isaías 43, no Isaías 40, por gentileza, Luí. 40 Ezequiel, capítulo de número 40. No mesmo capítulo, no mesmo livro de Ezequiel, capítulo de número 40. E está escrito assim: no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio a mão do Senhor e me levou para lá. Agora olha o versículo 2: e em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como um edifício da cidade da banda do sul. Agora o 3 que eu quero chamar a sua atenção: e havendo me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Deixa só até aí. Você sabe por quê? Porque a partir do capítulo 40, Ezequiel começa a ter uma visão da restauração dos átrios, da restauração dos vestíbulos. Capítulo 41, da restauração do santuário, do templo. Capítulo 42, a restauração do templo e as câmaras santas. E o capítulo 43, aleluia, a restauração da glória de Deus volta para o templo. Oh meu Deus do céu. Ezequiel 43, versículo de número 4, está escrito assim: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E diz a Bíblia que era como um som de muitas águas. Olha o versículo de número 2: e eis que a glória de Deus de Israel vinha a caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O que eu quero concluir com você aqui? Deus mostrou para Ezequiel que a glória saiu por causa do pecado.
pecado, mas Deus estava mostrando para o Ezequiel que depois dele tratar com a nação, ele ia restaurar a glória outra vez, porque quem nunca teve a glória de Deus pode ter, quem tem pode perder, mas quem perdeu pode ter outra vez. Esta é a boa notícia que eu tenho para você esta noite. Fica de pé. Aleluia. Ah, se eu pudesse falar mais. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Talvez na terça-feira que vem eu falo sobre Ezequiel 28, que fala sobre a queda de Lúcifer. Talvez eu falo sobre o capítulo 37, o vale de ossos secos. Mas eu termino lhe dizendo aqui esta noite, presta atenção no que eu vou dizer, feche seus olhos para você ouvir. Ezequiel viu porque a glória foi embora, mas Ezequiel viu a restauração. Isto quer dizer que quem nunca teve pode ter, quem tem pode perder, mas quem perdeu pode recuperar. Eu não sei o que Deus está falando com você esta noite. O Alexandre me mandou uma mensagem aqui que está dizendo: Deus está aqui no meu quarto em São Paulo. Tem alguém dizendo aqui: eu quero me reconciliar com Deus esta noite. Vou deixar você adorar um pouquinho. Nós vamos levantar um clamor agora. Continue, Marquinhos, tocando aí bem menor. Me dá um ré menor aí, fazendo favor. Escuta aí. Eu vou falar o que o Espírito de Deus está me incomodando. Tem muita coisa complicada aí, irmãos, mas ainda tem um povo que geme. Não, pega aí. Não negocie. Permaneça fiel. Eu vou falar, permaneça fiel. Porque o sétimo homem, com veste de linho e com tinteiro na cintura, continua marcando. Há uma marca do sangue de Jesus na nossa vida. Eu estou dando um tempinho porque o Espírito de Deus está movimentando. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor toque em vidas, pessoas que estão com câncer, pedindo oração, pessoas que estão pedindo um milagre, Senhor, aqui, através das redes sociais, Senhor, pessoas que estão pedindo, Senhor, força para se levantarem. Rabayo de Galabaxê da Marras. É uma igreja clamando pela tua presença, Senhor. Vidas estão sendo impactadas. Como o Senhor disse para Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir, a tua palavra precisa ser pregada, Senhor. Alô, e
prepara para mim Ezequiel 47, enquanto a gente adora mais um pouquinho. Eu vou te dizer uma coisa que o Espírito de Deus me incomoda dizer: você não está precisando de coisas, você está precisando de Deus. Tem gente que esta noite que falou: se eu conseguisse isso eu ia resolver. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Você precisa da glória de Deus. Tem gente que tem coisas, mas não tem a presença. Aqui o que faz a diferença é a presença. Agora abre os seus olhos, olha para cá. Capítulo 40, 41, 42, 43, 44. O Senhor está mostrando para Ezequiel o retorno da glória para Jerusalém. Mas agora deixa eu te chamar a atenção para o 47. O que está escrito ali? Depois disso, diga comigo, depois disso. Quando isso está escrito, isto é, depois de um monte de coisa que eu mostrei, agora eu vou te mostrar um outro negócio, Ezequiel, vem cá. Me fez voltar à entrada da casa. E o que agora saía da entrada da casa? Saía águas dos umbrais, debaixo do umbral da casa. Saía para o lado oriente. Escute. Porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Agora eu quero que você preste atenção no versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas desde a banda direita. Agora olha o 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, 480 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Olha aqui. Até aqui Ezequiel está vendo a glória, Ezequiel está vendo fogo, Ezequiel está vendo visão, Ezequiel está vendo água, Ezequiel está vendo revelação. Ih, tem gente que não pega, tem gente que está vindo para acabar. Mas deixa eu te falar, eu vou falar. Deus falou com ele: Ezequiel, o negócio agora é com você. Está vendo esse rio? Me acompanha que eu quero que você entre nele. Mediu 480 metros, águas que me davam nos tornozelos. E o Ezequiel começou a gostar. Aí o Senhor falou: vamos mais 480 metros, água que dava nos joelhos. Vamos mais 480, águas que dava na cintura. Vamos mais 400, água que dava nos ombros. E daí a pouco ele disse: agora não dá mais, agora tem que nadar. Quando nós nos envolvemos com Deus, Ele cobre os seus pés, aí você só pisa onde Ele quer te levar. Quando você entra mais, Ele cobre os seus joelhos, aí você não consegue ficar mais de pé, você cai de joelho. Você entra, daí a pouco o seu ventre, o seu coração está todo tomado pela presença de Deus. Aí os seus sentimentos e as suas emoções, o teu coração, o pulsar dele é o pulsar de Deus. Aí Ele te cobre os ombros, te cobre a cabeça, te cobre a mente. E aí você diz: não tenho mais a minha mente, mas tenho a mente de Cristo. Escute, e eu termino. Deus quer te levar a águas mais profundas. A água está só no pé, né, filho? Deixa a água subir aos joelhos. Quem gosta de orar, a água já está no joelho. Quando o coração é totalmente dominado, o coração, os sentimentos já estão todos. Aleluia. Canta comigo: perto quero estar.